Salve, salve rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu trago de volta nosso quadro de biografias, com o tempo aí parado devido à análise do disco do Djonga. Teve uma resposta muito legal, tô muito feliz, muito obrigado aí pelas sugestões e pode deixar que vai ter muito mais vídeos assim. Sem mais enrolação, hoje eu vou falar do J. Cole, que é um dos caras que eu mais curto atualmente aí na cena do rap. Eu curto ele faz um tempo já, eu descobri ele no 2014 Forest Hills Drive. Vamos aí contar a história desse cara que é sensacional. O nome dele é Jeremiah Lamar Cole. Ele nasceu em 28 de janeiro de 85 numa base americana em Frankfurt, na Alemanha. Não preciso nem falar que o pai do J. Cole é militar, afinal ele nasceu numa base militar. E ele teve uma infância muito difícil, porque logo aí nos seus primeiros anos de vida o pai abandonou a família, então virou aquele caos. A mãe teve que trabalhar em diversos tipos de emprego para conseguir sustentar a casa. Isso melhorou um pouquinho quando o padrasto do J. Cole apareceu, que foi o outro militar. Melhorou muito a questão financeira da família, eles conseguiram melhorar o padrão de vida, só que infelizmente isso piorou com o desgaste do casamento da mãe do J. Cole, porque o padrasto começou a se tornar muito abusivo, muito opressor, vamos falar assim. E quem mais sofria isso era o irmão do J. Cole, o Zack, e isso ficou muito difícil até quando eles se separaram de vez. E pra piorar a situação mais ainda, a mãe do J. Cole se afundou no crack devido ao namorado. Bom, mas nem tudo na vida do J. Cole foi um caos, nem tudo foi muito difícil, foi muito sofrido. Ele conseguiu entrar na orquestra de Stanford como violinista, e nesse mesmo período ele começou a se descobrir como um produtor. Ele começou a mexer com os programas de mixagem, de produção. Desde cedo ele começou a se interessar muito pela produção musical dele. Ele sempre teve essa paixão aí pela carreira musical dele, por sempre produzir as coisas dele, então sempre ele estava arrumando um emprego. Ele trabalhou até de mascote para um time de hockey para conseguir sustentar aí as produções dele, enfim, para conseguir pagar os equipamentos e os estúdios. Ele chegou a fazer parte de um grupo chamado Boom Shelton. Em 2007 ele foi para Nova York e se formou em comunicação e negócios, que eu acredito que deva ser mais ou menos uma administração, um curso parecido. E nessa mesma época ele soltou seu primeiro trabalho intitulado de The Come Up, que foi, bom, o primeiro trabalho dele, e por incrível que pareça, a produção já teve participação do Kanye West e do Just Blaze. Então assim, para um cara que tá começando agora, ter a produção de dois caras que já são reconhecidos no meio é muito importante. Straight out the villain, I made it like a villain, I'm hated. I see him grilling, I ate it though. Finna blow inflatable, that's undebatable. I'm giving niggas food, but thought the flow is catered, yo. I'm never faded though. Haters wanna see me broke with me and don't relate it, ho. It's like my only son. Where I go, he comes. Niggas dumb to be bragging about that stupid shit. Bom, depois disso, em 2009, ele soltou sua segunda mixtape chamada The Warm Up. Bom, essa mixtape tem um fato curioso, que ela chamou a atenção do produtor do Jay-Z com uma faixa chamada Light Please. E bom, essa mixtape, na verdade, o J. Cole ficou 3 horas na fila de um show do Jay-Z pra entregar pro próprio Jay-Z, só que o cara recusou, aí não fica... Bom, eu não consegui encontrar informações se o Jay-Z não quis aceitar ou se, enfim, ele passou e acabou não aceitando. Mas de todo jeito, quando o produtor do Jay-Z escutou o trabalho do J. Cole, ele trouxe ele pra Roc Nation, e aí o cara começou a fazer participação no show do Jay-Z, do Wave, começou a crescer de fato. Niggas get the scrapping and you hear the gas blasting. Damn, older niggas ain't got no problem with me. My mama told me to speak like you got a college degree. You see, I can, but I won't, cause I'm saying what I want. Plus the slang that I speak don't change that I'm deep as the throat on the certified. Em 2011 ele soltou seu primeiro álbum de estúdio chamado Cold World The Sideline Stories. Esse disco ele é uma mistura de rap dos anos 90 com jazz, piano, guitarra. Ele misturou vários elementos e também trouxe... Bom, ele começou a contar a história e começou a falar pra gente como era a relação dele com o pai dele, algumas dificuldades que ele passou na infância. O disco alcançou primeiro nas posições da Billboard, fez um sucesso gigantesco e teve a participação do próprio Jay-Z no álbum. Em 2013 ele lançou seu segundo álbum de estúdio chamado Born Sinner, que, bom, é um álbum basicamente que é uma época do J. Cole que ele tá perdido, ele tá desiludido com tudo. Foi uma época que o J. Cole ele tava bem desiludido com a indústria, com os ídolos dele, ele tava muito sob pressão da própria gravadora dele pra lançar alguma música que emplacasse. Então foi um período bem obscuro aí da carreira do J.
J. Cole. Steal my spot. You niggas famous on the internet. I'm real life hot, homie. Get your weight up. Fake niggas get straight up. My verbal AK slave faggots, and I don't mean no disrespect whenever I say faggot. Okay, faggot? Don't be so sensitive. If you wanna get fucked in the ass, that's between you and whoever else's dick it is. Pause. Maybe that line was too far. Just a little joke to show how homophobic you are and who can blame you. Boy means. Em 2014 veio, acho que o álbum mais famoso do J. Cole, o álbum que mais repercutiu, mais fez sucesso, que é 2014, Forest Hills Drive. Bom, esse disco todo, ele é uma viagem introspectiva na carreira do J. Cole, na vida do J. Cole, porque ele fala de diversos pontos ali da vida dele, da carreira dele, que foram, assim, marcantes, muito fundamentais. E também a gente tem uma redescoberta do próprio J. Cole. No álbum anterior ele estava bem desiludido com a mídia, com a música, enfim, com tudo que cercava ele. Nesse álbum ele se reencontrou e, como eu disse, ele é uma viagem mais introspectiva, porque o próprio nome Forest Hills é onde o J. Cole passou, boa parte da vida dele, e a própria foto, a própria capa do disco também é o bairro ali, é a região onde o J. Cole ficou. Like anime, whoa, eat the cake, bitch, eat the damn cake. Fuck good, nigga, we the man great. Order domino, that she take off all her clothes, nigga, you know how I go, made the piece of man wait. The best kept secret, even hoes try to keep it, then I leak the damn tape. Rest in peace, any nigga won't be secret server, couldn't keep the man safe. I said to the window, to the wall, my nigga ride when I call. Em 2016 veio outro álbum sensacional, que é o meu álbum favorito do J. Cole, que é o For Your Eyes Only. Ele segue um pouco essa vibe dos álbuns anteriores, ele trata um pouco aí de contar histórias da infância do J. Cole, de coisas que ele passou, mas principalmente ele conta entre o 2014 Forest Hills e esse último álbum, quando o J. Cole já começou a ficar bem mais conhecido, bem mais hypado, vamos dizer assim, começaram a acontecer algumas histórias curiosas com o J. Cole. Duas que eu vou falar aqui, uma é em Neighbors, aquela história realmente aconteceu, a SWAT realmente apareceu na casa do J. Cole, porque os vizinhos suspeitaram que ele é alguma espécie de traficante, alguma coisa assim, denunciaram. Se eu não me engano, o J. Cole não estava em casa nesse dia, então a polícia chegou, invadiu, foi no porão do cara e o que eles esperavam encontrar um laboratório de drogas, mas na verdade eles encontraram equipamentos musicais, né? Então aquela história de fato aconteceu. E a outra história em Environmentally também aconteceu, é um depoimento do J. Cole sobre a morte de um amigo. Então, como eu disse, é outro disco que ele tem um apanhado de histórias aí, conta bem mais sobre o J. Cole. I don't want no picture with the president, I just wanna talk to the man. Speak for the boys in the bando, and my nigga never walking again. Apologize if I'm hopping again, I know these things happen often, but I'm back on the scene, I was lost in a dream as I write this 18 down in Austin. I've been building me a house back home in the South, ma, won't believe what it's costing, and it's fit for a king, right, or a nigga that can sing. Bom, eu não posso fazer um vídeo do J. Cole sem citar a Dream Valley Records, que é a gravadora do J. Cole. Ela existe desde 2007, mas começou a andar com as próprias pernas em 2014. Antes ela atuava mais ou menos em parceria, com a Roc Nation. Todas as produções do J. Cole que ele fazia, essa Dream Valley estava envolvida ali no esquema, sempre ajudava nas produções, porque é do J. Cole e de um amigo dele de faculdade. A partir de 2014, quando o J. Cole começou a se organizar melhor, quando ele começou a ter uma condição melhor, ele investiu e a própria gravadora começou a andar com as próprias pernas e começou a dar mais certo. Hoje em dia, o manager da produtora é o Ibrahim, que é um amigo de faculdade do J. Cole, e o principal, que é o mais legal dessa história toda, é o seguinte: a gravadora ela é muito voltada para tudo que o J. Cole representa, que é um cara que veio do nada e conseguiu muitas coisas, só que o grande diferencial do J. Cole para alguns outros artistas é que alguns caras que vêm do nada e conseguem alcançar grandes coisas não se preocupam com as pessoas que estão na mesma situação. O J. Cole é totalmente contrário, ele conseguiu, então a gravadora dele busca rappers, artistas que têm grande talento, só que não tem muito destaque, artistas que não tem muita oportunidade. O J. Cole vai com a gravadora dele, investe e dá oportunidade pra todo mundo, porque afinal o rap é isso, o rap é união, é um se ajudar. Alguns artistas não fazem isso e a gente tem o J. Cole que pensa nos outros e, faz esse tipo de atitude. A última informação que eu tenho pra trazer sobre o J. Cole é o disco dele que foi confirmado pra esse final de semana. Esse vídeo vai sair domingo, eu tô gravando ele dia 18 de abril de 2018, então pra esse final de semana que vai vir, foi confirmado o seu 5º álbum de estúdio
estúdio chamado COD. A gente não tem muita informação sobre ele, na verdade eu tenho duas informações só. São 3 possíveis significados para a sigla COD. É Kids on Drugs, Kill Overdose, Kill Your Demons. Bom, são 3 significados aí possíveis. Eu não sei se os 3 fazem significado no disco, mas enfim, fazem parte. Enfim, a última informação que eu tenho é que o J. Cole ele fez algumas sessões no teatro para alguns fãs, né? Alguns fãs entravam, lotavam o teatro e, pelo que eu sei, ele exibia o disco, bom, deixava tocando, conforme fosse passando as músicas, ele ia explicando um pouco disso. Pelo que eu entendi, mais ou menos é para você ter um feedback ali da recepção dos fãs, algo parecido. Damn, you niggas so bitchless, swear it's a mystery to y'all how to get to the draws like boss. Why you gotta say bitch when you swear? Bitch, I don't care. Damn, you niggas so bitchless, swear it's a mystery to y'all how to get to the draws. Got a bitch like a diamond, bitch got no flaws. See the switch when she walk, get a bitch and applause. Bom, mas é isso que eu tinha pra falar sobre o J. Cole. Sinta-se livre pra comentar aqui nos comentários alguma informação que eu deixei passar batido, enfim, alguma coisa que eu não trouxe pro vídeo. Deixa aqui também suas 5 músicas favoritas do J. Cole, porque como eu disse, ele é um dos meus rappers favoritos e eu gosto sempre de falar sobre ele, enfim, de debater sobre o trabalho do J. Cole. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me sigam lá nas redes sociais, que é por lá que eu vou debater sobre esse disco novo. Se vocês quiserem, eu também posso trazer um vídeo aqui em específico pro canal, mas enfim, me segue lá no Twitter, principalmente, que é certeza onde eu vou falar mais sobre o disco, que aí eu vou ouvir direito, enfim, fazer meus comentários. Se quiser saber um pouco mais sobre a minha opinião, só ir lá e me seguir, tá certo? Vou ficando por aqui. De novo, quero agradecer toda a força que vocês têm me dado com o canal. O canal tá quase batendo 500 inscritos, tá só crescendo. Eu tenho certeza que esse ano a gente vai alcançar coisas muito grandes. Muito obrigado, valeu e falou!